terceira vez nós vamos tentar abrir essa live. Se eu estiver impedindo essa live de funcionar, eu destruí e descrevi agora. Bom, vamos tentar fazer essa live funcionar hoje e o tema de hoje é sobre a constelação familiar, como que a gente pode identificar a procrastinação pela visão sistêmica. Pessoal, quem estiver me ouvindo já traz aqui um feedback se estiverem me ouvindo, porque é importante já saber se tem algum erro pelo Instagram, se está dando tudo certo. Por favor, entrar. Usou o Elvéssia? Ah, gratidão. Ainara Pereira. Ah, maravilha, pessoal. Agora tá com som, só espera a Elvéssia entrar para participar conosco, né? Vamos lá, então. O tema de hoje é procrastinação pela visão sistêmica. Então, quem tiver dúvidas sobre constelação familiar, aproveita, já deixa a dúvida de vocês. Se não tiver, pense em alguma coisa para perguntar também, que é o momento de tirar dúvidas e expandir consciência hoje, hein? Vamos lá. Eu vou convidar a Elvéssia, porque eu acho que não dá errado no meu celular. Eu acho que dá errado no celular do Maicon, que a gente está tentando pelo Wi-Fi. Aí, Vai. que mais é possível. Eu só não estou te vendo, mas agora vai. Eu estou me Bom, eu tô vendo te vendo. apenas. Muito bem aqui. Eu tô te vendo, então tá incrível. Boa noite a todos. Que a gente tenha uma live maravilhosa, que a gente possa usar tudo que vai ser dito aqui para o nosso autoconhecimento, para contribuir na nossa vida de diversas formas, né, Marcelo? Que seja um Exatamente, momento assim, pessoal. de desenvolvimento para todos nós. Esse momento de expansão de consciência. Então, quem sentir de convidar mais pessoas para participar da live também, tirar dúvidas sobre constelação familiar, tem dois consteladores aqui para auxiliar vocês nesse processo. Então, vem participar com a gente, manda um convite para mais pessoas e bora expandir. O tema de Bora hoje, expandir. pela própria Alvésia, é procrastinação pela visão sistêmica. Como que a gente pode identificar a procrastinação pela constelação familiar? Então, começando, por favor, Alvésia, se apresente para o pessoal. Eu sou Elvésia Gambirasi, terapeuta integrativa. Eu trabalho com diversas técnicas, inclusive a constelação familiar, né? Que é uma assim que eu tenho no meu coração, que eu amo muito e que me trouxe muito ensinamento, muita base, desenvolvimento. Trabalho também com Theta Healing, barra de Axis, também com Axis Facelift, Reiki Saint-Germain, Reiki Usui. E o que mais é possível, né? Ah, cartas ciganas. Esqueci alguma, não pode esquecer, né? Não pode excluir nenhuma. São tantas, tem bastante carteirinho, velho, para não poder lembrar de todas. Mas que bacana. Terapeuta integrativa, o Vesta também faz parte aqui do grupo de pessoas que regem o Instituto Alma Atma, uma pessoa muito talentosa e, de certa forma, inspira muitas pessoas também, porque traz rodas rodas terapêuticas muito lindas, as pessoas se conectam demais com essa energia e acaba trazendo cura para diversas pessoas. E gratidão, Elvéssia, por ter se permitido hoje participar dessa live e tirar um pouco das dúvidas do pessoal sobre o que é procrastinação e como que a gente pode identificar ela pela visão sistêmica, ou seja, pela visão da constelação familiar. Mas o mais importante, Elvéssia, uma das perguntas preliminares de todas, o que é a constelação familiar? Constelação familiar, ela não pode ser considerada assim somente uma técnica, uma terapia. Ela é um movimento de autoconhecimento para a gente olhar para a nossa base, para a nossa história e perceber como está a nossa vida hoje a partir de tudo que aconteceu antes. Então, a gente olhando numa visão simples, a gente vai olhar a história da nossa família e a gente vai perceber por que nós tivemos algumas ações na nossa vida, às vezes outras pessoas, o pai, a mãe, tiveram algumas ações, e a gente pode aprender a ter um novo olhar, sem julgamento, sem trazer aquela dor, aquele sofrimento, e arrastando pela vida inteira.
e, ao mesmo tempo, né, entrando em julgamento, culpando. Então, ela serve para trazer um alívio para o nosso campo familiar e para a nossa vida também, para que a gente possa trazer mais fluidez. Maravilha! Que explicação linda, gente. Constelação familiar, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer a terapia ou de fazer o curso, por favor, busquem se vocês sentirem de trabalhar alguma questão da vida de vocês, seja na família, seja no trabalho, seja no seu relacionamento. Se tem alguma coisa andando em desordem, a gente vai trazer também esse aspecto para aqui, para as perguntas, que são as ordens do amor, essas ordens que regem a constelação familiar e que nos direcionam durante uma sessão a trazer harmonia para o campo, né? Para a gente desemaranhar os emaranhamentos que aparecem durante a sessão, durante as experiências que nós estamos vivendo na nossa vida, entendemos que todos os conflitos são emaranhados. E esses emaranhados, trazendo pela visão da constelação familiar, a gente consegue buscar a resolução dele através de algumas frases de liberação, trazendo consciência durante a sessão. E é muito importante a gente entender que existem 3 ordens que regem toda a constelação familiar. Existem alguns estudos que trazem um pouquinho de mais ordens, né, Ovessia? Mas as 3 ordens principais é as que regem a constelação. Então, vamos falar um pouquinho de cada um, meu Vessi. Sim. Vamos começar, então, pela ordem da hierarquia. Sim. A hierarquia, a gente sempre vai trazer quem veio antes, olhando sempre para eles com uma postura interna de respeito. Os nossos pais, a gente vai perceber que eles vieram antes, então eles são maiores, mas não é um maior de arrogante, e sim um maior desse respeito interno, da gente poder perceber que a nossa vida veio através deles. Os nossos avós também têm essa função de levar a vida para frente. Se não tivesse os nossos avós, nós não teríamos os nossos pais e não estaríamos aqui hoje. Então a hierarquia, ela sempre vai olhar para isso. Quem veio antes tem essa precedência. Tem o lugar deles como maior, nós somos menores. À medida que vai passando a geração para frente, os nossos filhos, ficamos maiores que os nossos filhos e assim por diante. Maravilha! Então, essa é a ordem da hierarquia. Os que vieram antes têm precedência sobre os que vieram depois. A segunda ordem é o pertencimento. Vamos falar um pouquinho do pertencimento, Vessia? Sim. No nosso sistema familiar, todos têm o direito a pertencer. Quando a gente exclui alguém da família, pode ser um irmão, um primo, um tio, que às vezes fez alguma coisa errada, ou simplesmente a gente não tem alguma afinidade com essa pessoa, quando a gente não dá esse direito da pessoa estar pertencente, a gente pode trazer esses emaranhados para a nossa vida, não só para a nossa vida, mas como para todo o sistema familiar. Então, até mesmo um bebê, um aborto, né? Uma criança que não veio ao mundo, ela tem o direito de estar, né? Aquela energia no sistema, a gente saber que é uma vida, né? Que infelizmente não está presente, não pôde estar presente, mas que faz parte. Então, o pertencimento dá lugar a todos do sistema familiar. E quando a gente não pertence, quando a gente perde esse direito de pertencer, é uma das dores mais cruéis que tem. A gente se sente assim, um vazio muito grande, totalmente deslocado, é uma dor inexplicável. Então, vamos permitir, né, que todos do nosso sistema pertençam. Isso, maravilha. Essa é a ordem do pertencimento, então, pessoal. Para pertencer, basta não ser excluído, não estar excluído do sistema, tá bom? Ou também, quando nós geramos essa exclusão da pessoa, provavelmente, por muitas vezes, as pessoas inconscientemente, ou por conflitos, ou por desentendimentos, ou por causa de vícios também que algum familiar nosso possa ter,
a gente exclui essa pessoa, não excluir de querer abandonar, de querer não ligar mais para essa pessoa, mas literalmente nós esquecemos dessa pessoa. Nós não queremos ter ela por perto. E isso gera exclusão, que também gera desarmonia e os emaranhamentos da constelação familiar. E agora o último, que seria o equilíbrio de troca. O mesmo tanto que eu dou, eu recebo. Por favor, Elvés. O equilíbrio de troca, ele se dá entre os casais, nas relações, como também no trabalho. Entre os casais, os dois têm o mesmo tamanho. Então, à medida que um parceiro está dando, o outro recebe e dá um pouquinho a mais. Aí a outra pessoa recebe e também está um pouquinho a mais. A gente não pode dar mais do que a outra pessoa consegue receber. Então a gente dá apenas o suficiente. Porque quando a gente dá demais, a pessoa ela não pediu tanto e ela também não consegue receber aquela, pode ser amor, pode ser questões materiais. Então, isso vai gerar na pessoa uma sensação de estar recebendo mais do que o necessário. E isso vai trazer emaranhados para o nosso relacionamento, vai trazer emaranhados se for no trabalho, à medida que a gente está fazendo mais do que é o nosso papel, não que a gente não possa fazer com amor, que a gente não possa fazer de coração as coisas que a gente está fazendo, mas só que tudo precisa ter esse equilíbrio para que a gente consiga se sentir centrado na nossa vida. Isso, maravilha. Então, pessoal, as 3 ordens do amor, que seriam as ordens do amor originais, elas regem todo o sistema de constelação familiar. A gente entende que se a gente tiver um emaranhamento, um desentendimento, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja nos nossos relacionamentos, até de amizades, isso também vai causar alguma desarmonia. Então, as ordens do amor é quando eu vou passar por uma sessão, o constelador, fundamentalmente, ele vai ouvir a questão da pessoa naquela anamnese inicial e ali ele vai identificar alguns padrões que pode ser que esteja infringindo uma das leis da constelação familiar, tá? Uma das ordens da constelação familiar. E é importantíssimo a gente ter essa ressalva, porque as ordens, elas vão reger todo o sistema. Elas vão passar por todo o atendimento até que a gente identifique ela e traga a harmonia para o campo de novo. Então, é necessário que a gente entenda bastante dessas 3 ordens do amor, tá? Mas como o tema hoje aqui, pessoal, é sobre procrastinação e como que é vista a procrastinação pela visão sistêmica, a gente vai trazer um pouquinho disso também aqui na live de hoje, tá bom? Eu, Vessia Gambirazzi, voltando um pouquinho para o assunto da constelação, como que foi a constelação para a sua vida? Como que foi a transformação que ela trouxe para a sua vida? O que você sentiu que mudou? O que você sentiu que te ajudou bastante? Boa noite, Ana, seja bem-vinda. A constelação, assim, eu sinto que ela traz a gente para a responsabilidade, traz a gente para o adulto, para que a gente possa olhar a nossa história e sair daquele papel de vítima. Perceber que todas as pessoas são pessoas comuns, todas estão sujeitas a erros e que o passado o nome já fala, é passado. Então, ele pode ser curado, ele pode ser ressignificado, mas ele não pode ser mudado. Nós não temos esse poder de mudar o passado. Então, o que a gente pode fazer é olhar o que a gente pode fazer a partir daí. Aconteceu, a gente trabalha através da constelação, o que aconteceu, a gente limpa energeticamente, também vai para esse viés psicológico, para trazer reprogramação mental, para trazer essa ressignificação, e a partir daí a gente tem a escolha de seguir o nosso caminho e não ficar no papel da vítima, olhando para a nossa história e sofrendo. E às vezes, julgando, acusando outras pessoas. A gente traz a responsabilidade que a gente tem de escolher o nosso caminho, a nossa vida. Maravilha. Constelação familiar é sobre amadurecimento, a gente poder ter essa autorresponsabilidade de que nós
lidamos com a nossa própria vida, de que a gente já cresceu. Em muitos casos, a gente atende algumas crianças trazendo esse entendimento de as coisas são como elas deveriam ser, né? A gente não culpa o papai, a gente não culpa a mamãe, tudo é como deveria ser, mas para nós adultos é esse amadurecimento, esse encarar da vida, da realidade, sair de uma posição que a gente está muito nos sentimentos, a gente chama até nas barras de trauma e drama, a gente vive muito culpando os outros, se vitimizando quando a gente foi vítima de uma situação, mas quando a gente é vítima, vítima está lá no passado, nós somos vítimas de, no caso, de abusos, ou de pessoas que não respeitavam a gente, ou de papai que maltratava, de mamãe que falava coisa, então nós somos vítimas de uma situação. Basta nós agora reconhecer que não somos vitimistas, nós não precisamos viver daquele passado. Então, a constelação familiar vai dar esse chacoalhão na gente com muito amor. É um pouco ferro e fogo, porque exige um enfrentamento das questões, mas é aquele ferro e fogo amoroso onde traz muito entendimento, muito esclarecimento das questões para nós. Né, Elvéssia? Perfeito. E dando continuidade, então, para o tema de hoje, maravilhosa. Uma primeira pergunta aqui, o que é a procrastinação? E como que ela se manifesta no dia a dia? Para o pessoal entender, às vezes fala muito sobre procrastinação, uma palavra que está muito em alta hoje em dia, né? Mas explica para nós, por favor, o que é a procrastinação? A procrastinação, ela é esse ato de deixar para amanhã, de deixar para fazer à frente. O significado dela é esse, frente e amanhã. Então, quando a gente não A gente faz tem um hoje, corte. oi? Ah, Quando não, a um gente. cortezinho agora. Ah, tá bom. Pode continuar. Quando a gente não faz hoje, deixa para amanhã, recebe esse nome de procrastinação. Então, o que acontece? Se é importante para nós, por que nós estamos deixando para amanhã? Então, a gente pode sempre olhar e perceber de onde está vindo isso? Se isso realmente é uma procrastinação, é um ato que está nos prejudicando, que depois nós estamos, por exemplo, eu vou fazer um trabalho de escola, preciso fazer esse trabalho, é muito importante, eu sei que isso é necessário, mas eu não faço, deixo para amanhã. Chego amanhã, eu não faço, deixo para amanhã. E isso está me trazendo peso, isso está me trazendo preocupação, isso está me trazendo auto-julgamento. Quando a gente está nessa posição, a gente está nessa situação de estar procrastinando. Maravilha. A gente até entende que procrastinação, ela não fala muito assim das pessoas que são autossuficientes, muito inteligentes também, que deixam tudo para a última hora. Mas essas pessoas, elas sabem que não é procrastinação porque elas dão conta de fazer dentro do tempo. Elas só deixam para a última hora porque elas dão conta. Isso já não entra mais na procrastinação, isso é um outro ato, tá bom? Eu vejo aqui, ó, agora deixando um espaço mais leve. Em que momento que a gente se sente procrastinado? Para um procrastinador, você já se sentiu procrastinador em algum momento da sua vida? É bom a gente ter a noção também, se perceber, né, Marcelo? Se nós É, estamos nesse ato de procrastinação ou se a gente está sentindo preguiça, está assim na posição da criança, deixando a vida me levar. Então, a gente pode olhar para esses dois lados. Isso está me trazendo auto-julgamento, isso está me fazendo sofrer. Então, quando a gente percebe que isso está trazendo esse sofrimento, a gente pode perceber que isso é uma procrastinação. Como todas as pessoas, né, em algum momento da vida, ou em vários, né, a gente sempre acaba se pegando fazendo isso. Então, se a gente percebe, o que a gente faz? A gente pode sair dessa situação e se colocar na posição do adulto. Porque à medida que a criança vai ter, né, essa. Não vai se preocupar, não vai ter essa responsabilidade pelas coisas que precisa fazer. Não vai pensar assim, ó, se acontecer não tem problema, eu não ligo. O adulto não. O adulto ele é responsável. Então, à medida que
a gente está nessa posição de adulto, a gente vai olhar para essa situação e pode, né, resolver essa situação largando de procrastinar e fazendo o que é necessário. Maravilha, Vassi. Então, gente, procrastinação, tudo aquilo que a gente vai deixar para depois, tudo aquilo que a gente sabe que a gente tem que dar importância para aquilo que está passando, mas a gente de fato não dá. A gente acaba deixando para depois, e não é por preguiça e nem por falta de capacidade, mas é porque a gente tende a deixar as coisas para depois. Talvez seja hábito, né, Vassi, que a gente até tenha comprado de papai, de mamãe, a gente via aqueles hábitos do passado, onde os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos familiares mais próximos deixavam tudo para depois e a gente cresce achando que aquilo é normal. Mas, de fato, algumas coisas que a gente entende que podem ter mais importância e de que a gente pode resolver aquilo mais rapidamente, a gente acaba deixando isso para resolver depois. E aí a gente cria o ciclo de procrastinação, tá bom? Mas bacana que a gente entrou nesse estado de consciência para trazer mais clareza ainda sobre procrastinação, né, Elvésia? Sim, às Vamos lá, vezes, Elvésia. Pode continuar, meu amor. Perdão. imagina, às vezes a gente, nessa jornada de autoconhecimento, a gente pode perceber em qual posição que a gente está, e se a gente perceber que é leve, que nós conseguimos sair dessa procrastinação sozinho, o que, que a gente pode perceber? Pode fazer uma organização, uma agenda, se comprometer, né, Marcelo, consigo mesmo, fazer uma agenda, organizar o dia, para que possa ter, porque às vezes a pessoa pode sentir, achar que está procrastinando, mas às vezes ela não tem a organização, às vezes ela está perdida nas tarefas diárias do dia a dia. Então, quando não tem essa organização, quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, então fica difícil da gente chegar nesse caminho, né, com sucesso. Então a gente acaba pegando um monte de, vamos dizer assim, um monte de vielas de outros caminhos. Então é interessante a gente fazer essa organização no dia a dia e perceber como isso vai fluir na nossa vida. E se a gente perceber que a gente não consegue sozinho, procurar ajuda. Isso, maravilha, Wessia. É até importante a gente trazer essa questão de procurar ajuda, porque muitas vezes a procrastinação ela começa a ser em tudo que a gente faz. E a gente acha que a gente talvez caia em algum ciclo de depressão, ou a gente está muito triste, mas aquilo é tão forte, é tão enraizado na gente, que a gente não percebe que é a procrastinação que está tomando conta daquilo. Então, eu não tenho vontade, eu posso fazer, mas eu não faço, eu estou deixando de fazer, mas eu queria fazer, mas eu estou deixando para depois. Às vezes não é uma depressão, pode ser um excesso de procrastinação também, né, Wes? Sim, por muitas vezes a gente começa a se invalidar. A partir do momento que a Sim, gente percebe que as outras pessoas estão fazendo, estão agindo, estão conseguindo, a gente começa a olhar para a gente e perceber que a gente não sai daquele lugar. Então, isso machuca, isso dói. E essa energia da comparação é uma energia que só vai trazer mais sofrimento e deixar a pessoa cada vez mais no fundo do poço. Então, isso é de ser evitado, né? Para que a gente nunca se compare a ninguém, somente a nós mesmos. Porque a cada dia a gente consegue se desenvolver mais, se a gente estiver com esse propósito. Então, a Helvécia de hoje, eu posso comparar com a Helvécia de ontem e perceber que eu melhorei um pouco mais hoje. Se eu não melhorei, tentar melhorar, mas não me comparar com o Marcelo, porque o Marcelo é o Marcelo tem a essência maravilhosa dele e é uma pessoa linda, mas sendo o Marcelo, eu nunca vou ser o Marcelo, eu sempre vou ser eu. Então, cada um tem a sua beleza, tem a sua essência, e a gente pode evitar esse sofrimento de olhar para o outro e querer ser igual ou querer ser melhor, apenas ter um modelo, né? Uma pessoa assim, poder modelar, né? Tipo, eu quero chegar onde essa pessoa está, mas só que assim, com uma visão de saber para onde ir, não de ser quem é a pessoa, né? isso, ai que maravilha.
Maravilha. Gratidão pelos elogios. E eu também, pela UBS, é uma pessoa maravilhosa, a UBS é uma pessoa muito carinhosa, muito assim, eu tenho uma conexão muito forte com a UBS, não tem nem como explicar, mas é isso, eu não posso ser a UBS, eu tenho que ser o Marcelo, eu tenho que ser eu mesmo, eu tenho que me comparar comigo mesmo. Eu, se fosse me comparar nesse pouco tempo, digo eu pouco tempo, mas uma experiência muito grande de sendo terapeuta, fosse me comparar com o Michael, eu estava perdido nesse caminho todo, porque o Michael tem um vasto conhecimento sobre as terapias, estudou isso por muitos anos, né? Então, se eu fosse me comparar a ele sendo parceiro dele, estava perdido. Eu tenho que me comparar, me melhorar, e as pessoas até brincam isso, Elvessa, nessa questão de defeitos e qualidades, né? Eu acredito que as pessoas elas não têm defeito. Ninguém veio quebrado, ninguém veio de fábrica quebrado. Nós temos qualidades e umas qualidades que não são tão boas. Então a gente vai buscar melhorar aquilo que a gente não é tão bom. Então ninguém, gente, não achem que vocês têm defeitos, não achem que vocês estão quebrados. São qualidades que a gente ainda não aprimorou e que a gente, por escolha nossa, se for da nossa escolha, nós podemos evoluir, melhorar, nos aprimorar, tá bom? Então, só trazendo isso de ressalva aqui um pouquinho. Elvésia, vamos para outra perguntinha, então. Quais padrões familiares podem influenciar a tendência de procrastinar? Às vezes a gente pode se perceber, né, trazendo uma lealdade familiar, de olhar para alguém da nossa família e seguir aquele mesmo caminho, né? Às vezes, por exemplo, eu posso olhar para o meu pai, perceber que ele teve ali uma situação financeira que não foi aquela situação financeira que eu quero, que eu almejo, e aí a partir disso eu levar a minha vida, seguir a minha vida para ter uma situação financeira parecida com a dele, sendo que eu consigo, sendo que eu posso fazer mais. Eu consigo produzir mais. Então, eu sinto uma necessidade de parar. Eu sinto uma necessidade de ir aos pouquinhos, de não fazer tanto. Porque a partir do momento que eu não faço tanto, que eu estou assim equiparado com a minha família, com o meu pai, com a mesma situação financeira, eu me sinto pertencente. Eu sinto que eu faço parte, eu sinto que eu sou amado, então eu acabo seguindo aquele mesmo padrão, tendo aquela mesma situação financeira, e isso, na maioria das vezes, é inconsciente. A gente não percebe, né? A gente, principalmente se a pessoa não tiver assim, um conhecimento sobre constelação familiar, não estiver no estudo de autoconhecimento ou passando por terapia, ela vai passando a vida e vai levando. E às vezes ela até fala aqui tá bom para mim, mas só que ela não percebe que a escolha dela não está sendo dela. A escolha dela está sendo ali, o que ela está levando pela família, né? Pela lealdade que ela tem, por aquele sentimento de se sentir pertencente, de fazer parte. É como se fosse um desrespeito se ela conseguisse crescer mais. Uhum. Se a gente olhar para essa perspectiva, então, Elvésia, dentro disso que você estava explicando, se a gente pudesse trazer agora para as ordens do amor, que ordem eu estaria infringindo, seguindo esse padrão de procrastinação? Um exemplo, do exemplo que você trouxe para nós, para o pessoal entender sobre as ordens do amor. Uhum. Então, à medida que a gente olha para o nosso pai, e aí a gente vai trazer essa questão da lealdade familiar, a gente está seguindo na ordem de olhar para ele e trazer para ele assim a necessidade de estar perto, de estar junto. Mas só que, ai, Marcelo, me deu um chute aqui agora. Não, seria de Me deu um chute. pertencimento, Elvésia. Hã? Você trouxe até bem explicado atrás dessa perspectiva, porque é a ordem do pertencer. Não que seja uma exclusão, mas por lealdade aos meus parentes, por lealdade ao meu pai, do jeito que ele fazia, eu vou pertencer, eu vou estar mais próximo dele, seguindo os padrões, seguindo a lealdade dele nesse quesito. Então seria mais do pertencimento, mesmo que eu não esteja ferindo uma ordem
sistemática, vamos dizer assim, muito vista, né? Que Lealdade. seja assim, a lealdade invisível que traz na família a constelação poderia estar ferindo essa questão do pertencimento, para que, às vezes, até saindo um pouco dos paradigmas da própria constelação, mas trazendo assim um pouco além, de eu pertencer à vida, eu me sinto excluído, eu me sinto me comparando ao meu pai, e eu não é que eu queira ser melhor nem pior, mas eu acabo me excluindo da vida para poder seguir algumas coisas que eu quero estar próximo, para que eu quero ser leal àquilo. Você sente que tem alguma Porque comparação nesse à sentido? medida que a pessoa quer ficar igual, que ela quer manter aquele padrão, ela sente que ela faz parte. Porque se ela for maior, se ela for melhor, o que que acontece? Ela sente que ela não está pertencendo mais. E aí isso é uma dor muito grande. Então a pessoa procura Exatamente. sempre estar fazendo igual para que ela pertença. Então a ordem do pertencimento é a ordem que é afetada, né, quando a pessoa está numa lealdade familiar. Isso aí é maravilha a gente poder enxergar com leveza isso, né, Alberto? Trazer agora para as pessoas que estão assistindo aqui a gente essa contribuição de que a gente pode também estar vivendo isso super inconsciente. Então, pode ser que eu tenha um papai ali que eu estou seguindo alguns padrões, tenha uma mãe que eu esteja seguindo alguns padrões, e por medo de causar talvez o julgamento desses pais sobre mim, eu vou continuar seguindo a vida deles, eu vou continuar seguindo as verdades, as crenças, para que eu não tenha esse medo de perder os meus pais de algum modo, né, Alvésia? Então é bom trazer essa consciência para o pessoal que está assistindo. Quem quiser trazer perguntas, aproveite que é o momento de tirar dúvidas sobre a constelação. Se for um momento de poder ajudar vocês com alguma questão também, aproveite o momento que a gente está de coração aberto para ajudar vocês aqui hoje, tá? Boa noite, Rô. Eu não queria cortar a Alvésia que ela estava falando, mas boa noite a todos que estão participando hoje. Uma Boa noite terça-feira a todos. incrível, pessoal trazendo um pouco de consciência para vocês. Vamos trazer então uma pergunta que a Ana trouxe aqui. Se na família há muito julgamento, potencializa isso? Se na família há muito julgamento, No caso do pertencimento, ou no caso da lealdade invisível, é potencializado? não está dando para ouvir a última coisa que você falou. É potencializado? É Cria-se uma potência sobre potencializado. isso? Quando na Então, família há muito julgamento, é potencializado quando é na lealdade familiar? quando a gente vai para esse aspecto de um exemplo, para seguir um padrão, essa família me julga muito, me critica muito, e para que eu pertença a eles de um certo modo, isso ainda fica mais nítido, isso ainda fica mais forte. Então, para pertencer a eles, eu vou me cobrar mais, vou sentir mais dor, eu vou sentir mais aflição, para poder estar ali perto dessa família. A pessoa se sente presa, né? Porque quando os membros, né, da família julgam, ela quer pertencer, então ela procura fazer tudo para estar dentro ali daquele padrão, para ela não sair fora daquilo, porque ela sente que ela corre um risco, né? Quando ela faz alguma coisa que está fora do padrão ali. Então, ela procura sempre estar naquele padrão e o julgamento é uma das coisas, né, que faz a pessoa ficar ali naquela caixinha e não sair. Então, potencializa muito o julgamento. Aí a pessoa Maravilha. precisa olhar para si, né, quando ela toma consciência, né, olhar para si, assumir as suas escolhas e trazer, porque vem uma culpinha, né? Uma culpa, vamos dizer assim, né? Vem uma culpa quando você rompe um padrão familiar, mas a pessoa pode ter coragem de romper esse padrão, né? Assumir essa culpa e fazer diferente. Não muito, mas só que fazer um pouco diferente, as suas próprias escolhas, né? Ter esse respeito. Que tudo que foi feito pela família, né? Pelos pais, pelos ancestrais, tudo teve o propósito deles, teve o valor, faz a gente ser quem a gente é hoje. Então, assim, trazer essa importância, né?
que eles Uhum. tiveram na nossa vida, esse respeito, e fazer a escolha agora a partir de si mesmo, né? Maravilha. Ela até trouxe depois, nos descaracterizamos para pertencer, ou seja, nós perdemos a nossa personalidade para estar ali dentro desse sistema, né, Alves? A gente perde o nosso personagem, a gente perde a nossa essência, e a gente às vezes fica mais triste, mais amargurado, não sabe por que as coisas não dão certo, porque a gente não tem uma personalidade, as coisas, a gente não tem a autenticidade de viver a nossa vida. Então, por lealdade a esses parentes que muitas vezes nos julgam, nós vamos nos descaracterizando mesmo, Ana. A gente vai perdendo a nossa personalidade para estar pertencendo a esse núcleo familiar. Mas o quanto é importante a gente criar a consciência de que nós estamos vivendo isso, e a constelação familiar ela traz de um jeito tão leve, porque muitas pessoas entendem errado essa questão de honrar pai, honrar mãe, que não é para que nós possamos sempre estar debaixo das asas dele, para que nós possamos, de certa forma, pertencer àquela família. Não, é muito pelo contrário. A honra que a gente traz para os nossos pais é agradecer o motivo do maior presente que eles deram para nós, que é a nossa vida. Então, Verdade. grato, mãe, grato, pai, por graças a vocês eu tenho minha vida hoje. Só que como eu sou adulto, eu tenho consciência, hoje sou eu quem faço as minhas escolhas. Então, gratidão por tudo que vocês me ensinaram, ou por os momentos difíceis também que tiveram, porque isso construiu o meu personagem no hoje. E hoje eu posso fazer as minhas próprias escolhas. Quando a gente passa por esse julgamento, Ana, onde a gente vai se prendendo a essa família por causa dos julgamentos, e eu tenho essa consciência de que eu não preciso conviver, que eu não preciso ser desrespeitado, que eu não preciso receber críticas, mas que eu posso sim honrar o meu pai e minha mãe pela vida que eles me deram e fazer uma nova escolha a partir de agora. Então isso é transformador na constelação familiar. Nos traz muita força, muita coragem, trazer essa força da ancestralidade que está nos nossos ombros, né, Alves? No lado direito, nosso pai, no lado esquerdo, nossa mãe, e assim por diante, os nossos avós, os nossos bisavós, nos empurrando para a vida, nos dando seguimento para a vida. Então, mesmo que muitas pessoas façam, nossa, mas é muito forte, eu não consigo sair de perto deles. É um processo. Nada é assim. Pode ser que seja no estalar de dedos, crie muita consciência, saia de perto e a vida comece a transformar. Mas a gente entender também que cada um tem sua vida. Papai tem a vida dele, mamãe tem a vida dela, você como adulto tem a sua vida e é necessário que você viva a sua vida independente da vida do pai e da mãe. É necessário que você esteja pronto para a vida. E o legal é que é uma frase muito linda que existe na constelação familiar, que é essa: independente de tudo o que aconteceu no passado, a vida foi preservada. Ou seja, você pode continuar, você pode refazer, você pode continuar tomando novas escolhas, fazendo novas decisões, escolhendo mais na sua vida. Então, independente de tudo o que aconteceu, você está vivo. Você pode decidir a partir de agora. Então, o que que você quer fazer com a sua vida? Esse é o poder da constelação familiar. Te dá o poder, te dá a decisão. Você é forte, você pode vencer na sua vida. Só se trata de você, não se trata dos outros agora. Não se trata da culpa dos outros, do julgamento, das verdades, das crenças. Se trata literalmente somente de você. E o que que você vai fazer com isso? É isso que a constelação quer mostrar pra gente. Ou assim, erroneamente, vamos trazer um pouquinho mais descaracterizada essa versão da constelação familiar, mas ela quer dar o poder para nós, né, É Alves? verdade. Por muitas vezes, Marcelo, na constelação também a gente pode olhar, né, na vida das pessoas, né? Pode acontecer na infância um amor interrompido. O que é o amor interrompido? Às vezes, quando a criança é pequena, a mãe ou o pai pode ficar internado, pode ter um afastamento emocional e a criança, como criança, ela não entende. Quando a criança não entende essa distância, às vezes é um afastamento de viagem, às vezes é um afastamento de internação, às vezes é um tombo que a criança cai e quando ela cai aquele tombo não tem ninguém para ajudar, ninguém para apoiar, para segurar. Então isso vai ocorrendo como um amor interrompido, como se o movimento do amor para a mãe ou o movimento do amor para o pai fosse interrompido e ela não conseguisse mais confiar.
Então, quando ela não consegue mais confiar no pai ou na mãe, ela fica sem receber esse amor do fundo do coração. Então, o que, que acontece? Tem adultos que hoje passam por isso. E eles passam por isso pode se refletir nos relacionamentos, pode se refletir também no dia a dia, no trabalho, nas conquistas, e isso também pode causar a procrastinação, porque a pessoa não confia, ela não consegue entender que ela vai ter um sucesso ali. Seja o sucesso na prosperidade, de trabalhar, né? Seja o sucesso de realizar as coisas. Então, para ela não ter esse movimento, de ter essa frustração, ela acaba parando. Então, é uma das dinâmicas também, né, que a gente consegue observar através da constelação familiar, que traz também essa procrastinação para a vida da pessoa. Às vezes a pessoa está só se defendendo, ela não está realmente ali querendo parar, mas só que ela não tem força para ir, porque ela percebe que se ela for, ela corre risco, então ela para. Maravilha, linda explicação, Elvésia. E até trazendo um pouquinho dessa questão dos sentimentos, né? Você trouxe um pouquinho mais cedo ali sobre a questão da culpa, a pessoa se sentir culpada. Quais que vocês, quais sentimentos você acha que trazem essa contribuição para a pessoa começa a ter essa sensação de procrastinação? Quais sentimentos vêm para ela? O que que vem para ela nesse sentido de que ela começa a se sentir culpada? Quais são os outros sentimentos ou sensações que vêm para ela durante essa fase de procrastinação? A pessoa ela entra em auto-julgamento, ela começa a se invalidar, ela começa a sentir culpa, ela acaba assim por perder esse amor próprio, né? Começa a sentir mal consigo mesma e vem também essa necessidade de comparação, de olhar para o outro, perceber que o outro faz, perceber que o outro consegue, e quando ela olha, ela se sente pior. Então, assim, vai virando uma avalanche de sentimentos ruins, né? Às vezes, até um sentimento de paralisia, da pessoa perceber, eu não consigo ir, não tem como ir, não tem como fazer, e ela pode desistir, né? Dependendo da pessoa, se conformar em ficar só ali e não seguir para frente. Maravilha. Você já passou por alguma experiência em atendimentos, houvesse onde você atendeu sobre procrastinação, ou teve alguma coisa similar a isso, para passar de experiência para o pessoal? Já passei por uma experiência que falava assim, na constelação trazia sobre a pessoa seguir o caminho da mãe. Era uma moça, ela queria seguir a profissão de advogada, porque a mãe também era advogada, mas só que não era isso que ela trazia do coração. Então, ali deu para perceber que ela estava seguindo o caminho ali por uma lealdade para a mãe. Então ela não conseguia ir, né, ir de coração. Ela ia com peso. A gente pode perceber que quando a gente está fora do nosso lugar, a gente sente um peso, a gente não sente leveza. Então, ela ia com esse peso. E aí, à medida que ela tomou consciência, né, através da constelação, que aquele não era o caminho que a alma dela trazia, aí ela conseguiu trazer esse alívio, né? Mas a partir daí, a escolha é dela, de seguir para uma outra profissão. No dia ela falou que seguiria, né? Mas só que assim, é, ela assumir aquilo como adulta, né? Não falar só ali durante o atendimento, mas levar aquilo para a vida dela, perceber que ela pode ter as escolhas dela, que ela já é adulta, que ela consegue ir, né? Ter essa força de ir, que a constelação já trouxe ali, né? O
já trouxe o que ela precisava fazer, assim, o que ela estava fazendo dentro das ordens, que não seria o benefício para a vida dela. Então, a partir daí, ela poderia escolher. E aí é a tarefa de cada um, né? Depois que acaba a constelação, a pessoa assumir aquele compromisso consigo mesma e cumprir o compromisso. Porque é desconfortável, né, Marcelo? Tudo que a gente vai fazer para crescer não é confortável. A gente passa pela dor, às vezes pelo nervoso, para a gente conseguir desabrochar, para a gente conseguir crescer. Mas se a gente não enfrentar isso, a gente não cresce. Então, para ela ter a escolha dela, de seguir a profissão que ela queria, fazer as escolhas dela, ela iria passar por essa dor de falar para a mãe, de falar para a família, de enfrentar julgamentos, como a Ana Maria trouxe. Então, assim, isso dói, né? Isso às vezes pesa, a gente sofre, mas o que mais é possível depois que passar tudo isso? Então, é a gente assumir a nossa responsabilidade, o que a gente quer para a nossa vida, e ir como adulto, né? A procura, a escolha dos nossos caminhos. Isso é tão maravilhoso, a constelação ela traz tanto esse poder, por quê, pessoal? É importante a gente entender que quando a gente vai buscar uma sessão de terapia, principalmente agora voltado para o aspecto da constelação, que a gente tem essa consciência de que nós precisamos agir. Não é simplesmente fazer a constelação, existe todo um movimento energético que a gente não está vendo, um movimento até espiritual por trás de toda a constelação, mas traz essa autorresponsabilidade. Peraí, você viu o que você está passando? Beleza. E agora, o que você vai fazer para enfrentar os seus desafios? O que você vai fazer na sua vida real que vai trazer mais solução? Talvez traga alguns enfrentamentos familiares, alguma coisa que precisam ser ditas para que você se sinta mais livre, para que você se sinta mais leve, para que sua vida flua mais fácil. Então, não é aquele sentido de falar assim, nossa, fiz uma constelação, está tudo resolvido. Não, é necessário que tenha movimento a partir de você. O terapeuta, ele vai trazer consciência. A gente traz muito isso aqui, a filosofia até do Instituto traz muito isso. É sem julgamento, sem buscar o certo e errado. O que nós queremos trazer durante uma sessão é a consciência. Por que está acontecendo isso? Como que está acontecendo isso? O porquê que isso se desencadeou? Então a gente quer trazer uma consciência para a pessoa. Ela tendo consciência de que aquilo está acontecendo, a decisão é totalmente dela. Ela tem que agir na vida real. Não é necessário somente falar ali algumas frases de liberação durante a sessão. É necessário sim ter o movimento, você ir até, no caso, como a Elvésia trouxe, ir até a mãe, conversar com sua mãe, pontuar os seus limites, o que é leve, o que é pesado para você. Mãe, é difícil carregar isso que você me deu, eu não consigo. Eu quis porque eu achava que seria o melhor para mim, acabou não sendo o melhor para mim. Não que eu queira machucar você com isso, mãe, mas eu quero me machucar menos. Porque, gente, a gente tem que entender que a nossa vida é o importante. Olhar para mãe e pai com honra, com amor, com carinho, mas entender que a nossa vida somos nós, só depende de nós. Então, se a gente começar a viver a verdade de outras pessoas e as crenças de outras pessoas, será que realmente estamos vivendo? Será que é isso que nós queremos para a nossa vida? Eu acho que metade do pessoal que fizer, ou muito mais da metade, que fizer uma constelação e se deparar com isso, vai entender que a dinâmica é pesada. Porque hoje eu atendi uma cliente com uma outra técnica, mas eu acabo colocando o aspecto da constelação dentro, que é o Theta Healing, onde a mãe julga muito, onde a mãe fica falando, vai fazer curso, vai fazer aquilo, e ela se sentindo desgastada porque a mãe queria colocar tanta coisa nela, tanta pressão, e ela não está preparada para isso. Ela não é isso que ela quer para a vida dela. Só que ela não sabe falar isso para a mãe sem machucar. Então veio buscar uma terapia, teve todas as consciências possíveis de como levar isso de uma forma mais leve, e é isso que a gente está buscando dentro da terapia, é a gente ter essa consciência de como podemos fazer diferente, o que mais é possível a partir da consciência que tivemos. E isso é muito importante. A Ana trouxe uma pergunta aqui, o Vessia. Podemos trabalhar a procrastinação associando a constelação com outras terapias?
Se sim, quais? A procrastinação e as terapias, a gente pode falar assim, uma integra a outra, né, Marcelo? A gente sempre vai poder trabalhar, por exemplo, a constelação e uma barras, né? A gente fazer barras de axis para que a pessoa faça essa limpeza de crenças, abra mais espaço para que ela acredite em coisas novas, para que ela tire as crenças de que ela não consegue, de que ela não é capaz, essa falta de confiança. Então, a gente pode integrar, né? Tanto a constelação como com as barras, a gente pode trazer o Theta Healing, que também é uma limpeza de crenças, né? E também vai para o viés de reprogramação mental, viés mais psicológico. A gente pode fazer um Theta Healing e depois barras, ou um reiki para trazer também esse equilíbrio, ou o reiki Saint-Germain para trazer a transmutação. Então, a gente pode pensar que as terapias elas sempre vão ser contribuição. Todas, o tarô, a gente pode trazer, né, Marcela? Você é melhor do que eu, que é maravilhoso no tarô, pode falar isso, trazer um direcionamento de como ir, o que está prendendo a gente. Aí, o tarô, você pode falar melhor ainda, que você é meio. O tarô é uma ferramenta de direcionamento. E é engraçado de falar que até nisso, né, Vécia? Até no Uhum. tarô que mostra essa energia, até de um pouco do futuro, do que as coisas vão acontecer, só vai depender de você também fazer o movimento. Então não adianta nada eu fazer uma leitura linda, maravilhosa, vai dar tudo certo na sua vida, só que você não tem movimento. Às vezes sai até para uma pessoa que tem procrastinação, a carta do cavaleiro ou a carta da âncora, falando sobre lentidão, falando sobre vai fazer, vai correr atrás, é necessário movimento, só que a pessoa tem que tomar iniciativa. O direcionamento vai vir, mas é necessário vir da parte da pessoa também essa outra parte do movimento. Então, Elvésio, só para a gente trazer um pouquinho mais de clareza, e a gente também está encerrando essa live. Maicon daqui a pouco vai começar uma outra live também maravilhosa, a gente já vai assistir junto. Mas vamos lá, Elvésio. Para procrastinação, uma perguntinha que eu vou trazer assim por cima. O Maicon trouxe alguns aspectos sobre isso nas redes sociais dele, mas como que a gente pode ver agora, por uma visão sistêmica, essa luta da ciência, dessa comprovação científica, dessas polêmicas que regem tanto a constelação? Como que a gente lida, sendo constelador familiar, com tudo isso que acontece? Eu sigo a minha experiência, eu sigo tudo que eu já consegui curar internamente com a constelação familiar. Então, para mim, a ciência, perto disso, sem desfazer da ciência, é lógico, mas só que assim, eu senti, eu vivi, então, para mim, não tem nada maior que isso. Eu sei o valor que tem, né, na minha vida, no meu dia a dia, em tudo assim que eu consegui superar, que eu consegui ressignificar. Então, o que eu procuro não ficar olhando, porque à medida que a gente fica olhando também críticas assim, às vezes maldosas de outras pessoas, a gente acaba entrando em julgamento com essas pessoas. Então, eu prefiro olhar que eles têm o ponto de vista deles e eu tenho o meu. E eu sei, né, o que está trazendo contribuição para mim, o tanto que eu posso contribuir com outras pessoas também, com a minha família. Então, para mim, não tem nada mais valioso que isso. Então, assim, as reportagens, para mim, não invalidam nada do que eu vivi, do que eu senti, do que eu passo, né, e aprendo a cada dia com a constelação. Então, eu vejo dessa forma. Para mim é leve, porque é o ponto de vista de cada um. Não é meu, eu deixo com eles. Maravilha. Esse estado de que a gente viveu, né? A gente passou pela experiência e nós estamos transformados no dia de hoje. Então, que prova mais teremos nós mesmos do que isso faz bem para nós. Então, até esse processo, recentemente, a própria cantora Anitta foi criticada por fazer constelação familiar,
fez até uma tatuagem da constelação, né, representando os pais, ela ali no coraçãozinho, e a pessoa trouxe tanta crítica para uma pessoa e fala assim, e ela foi tão gentil, até no debate, enfim, na forma de retrucar as críticas, falou assim, gente, isso aqui funcionou para mim. Não é porque funcionou para mim que vai funcionar para todo mundo. Você pode acreditar numa coisa e você pode não fazer ou não fazer aquilo. Então depende somente de você. Depende da sua permissão, depende do seu estado de consciência, o quanto isso de fato, o quanto você de fato quer mudar a sua vida com alguma coisa. E ela traz essa responsabilidade também. Pode ou não fazer, não é porque eu fiz, não é porque não é comprovado cientificamente que você tem que fazer também. Então essa questão trazer a nossa experiência, o que foi bom para nós, o que transformou a nossa vida, e deixar que as outras pessoas também passem por esse processo e por da escolha dela. Nós não estamos aqui para brigar com ninguém, até porque nós criamos muita consciência sobre isso, né, Alves? A gente percebeu que é leve para cada um, né? Ninguém carregar o peso do outro. Se acha que não é bom, ninguém é obrigado a fazer, né? Agora, a gente sente, a gente sabe, e aí a gente faz. Porque A a gente entra contribuição é gratidão, Fábio. maravilhosa, né, Marcelo? Deu uma baixadinha no som. Não ouvi, Alves, que você falou agora no último. Não, abaixou um pouquinho o som na hora que você Ah, estava tá, falando maravilha. também. Mas eu vejo dessa forma também. E Maravilha. acho que uma coisa assim também que a gente pode trazer, não sei se já está fechando, mas para a gente fechar com uma chave, né? De ouro, vamos dizer assim, né? A força do Vamos pai, né, Marcelo? Que igual você estava falando agora de movimento, já trouxe aqui, já veio essa força do pai. Às vezes está faltando isso nas pessoas, né? Às vezes a gente tem questões com o nosso pai e a gente fica sem esse poder de seguir, sem essa força de ir, de concretizar as coisas, né? Sim, eu acho que é super importante até ressaltar. Vamos mais agora para um viés mais energético, para quem tem mais esse conhecimento de reiki, um pouco mais da psicologia, dos lados que regem o nosso corpo, né? Nós entendemos que nós somos 50% nossa mãe e somos 50% nosso pai. Então, se há uma infância onde eu não tive meu pai presente, ou eu tive um pai muito abusivo, onde eu excluo essa energia masculina para que eu não sofra com namorados, com alguma coisa nesse sentido, trazendo agora para o aspecto de masculino, energia macho, masculino, a gente também tem essa repressão de sentimento dentro da gente. Ou vamos ser pessoas que agem demais, que fazem muito, movimentam muita energia, pela essa exclusão dessa energia, nós vamos ser o dobro dela. Então, ou vamos ser pessoas que, por falta dela, nós temos sentido de não ir para a vida, nós não batalhamos, nós sentimos que a nossa vida está estagnada, nós não temos movimento, né, Elvésia? Então, essa energia do pai, a constelação traz de bonito também. É entender o que foi o pai, o que foi a mãe, e entender que somos 50% de cada um. Se há uma exclusão ou se há uma ausência dessa energia, a constelação vai trazer essa energia de volta para o seu corpo. Então ela fala assim: agora você pode ir, agora você já tem a energia do pai, agora seu pai pertence, agora seu pai está dentro do seu coração, então a gente sente essa energia acontecendo. Provavelmente, quando nós temos essa exclusão do pai, nós somos pessoas que são muito sentimentais, pessoas que vivem muito na melancolia, na angústia, porque essa energia feminina está muito forte dentro da gente. O nosso lado yin e yang que a gente fala, né? Então, nessa polaridade do yin, nós somos mais assim, sensíveis, os sentimentos sempre estão à flor da pele, nós levamos tudo muito para o pessoal, e a gente entende que pai é a razão, a mãe é a emoção. Então, na constelação, queremos trazer esse equilíbrio. Se há ausência da mãe também, nós podemos ser uma pessoa muito seca, muito ríspida, muito rígida, porque a gente não teve o carinho, o afeto, a intuição, aquele abraço maternal, né, o que traz cuidado, o que traz calor, o que traz sensibilidade para o nosso corpo. Então a gente tem essa ausência dessa energia e a gente vai ser a polaridade contrária. Nós vamos ser ríspidos, nós vamos ser grosseiros. E quando a gente traz consciência de que a gente está sendo isso, e por algumas vezes nós também estamos
machucando outras pessoas por ser assim, nós começamos a trazer equilíbrio e consciência para essas energias que estão dentro da gente. Então é importante nós olharmos para o papai, olharmos para a mamãe com esse aspecto de que eles pertencem à nossa energia e de que hoje podemos fazer com essa energia dentro de nós diferente, né, Wes? Sim, é maravilhoso, né? E quando a gente procrastina, a gente está sem essa força de agir, essa força de ir. O corpo do pai, Então, né? é, então vamos olhar, né, para o nosso sistema, olhar para a gente, perceber o que está faltando, quem sentir de estar fazendo uma constelação, passando, né, por uma terapêutica, a gente está à disposição, né, Marcelo? E para todo o Brasil, fazemos atendimentos online, fazemos atendimentos presenciais aqui no Instituto. E, pessoal, é sempre importante ressaltar que, às vezes, não é você que está passando por esse momento de dificuldade, mas conhece um amigo, uma amiga, um parente que esteja passando por esse tipo de conflito interno e não está entendendo do porquê está acontecendo isso, indica essa live, mostra essa live, compartilha, vai ficar salvo aí também, para a gente poder falar um pouquinho dessa energia. Observa o perfil da Elverse, que é uma consteladora familiar fantástica. Eu também sou constelador familiar. Nós somos sempre em parceria aqui com o Instituto Alma Atma, um instituto em São José do Rio Preto, onde a gente dá os cursos, faz as terapias. Então é maravilhoso, gente. É só a gente estar em permissão. Trazendo um pouquinho mais o aspecto do Instituto, agora, Elversa, nós formamos novos consteladores familiares aqui no Instituto Alma Atma. Estamos com novos projetos aí para expandir um pouco mais sobre o curso de constelação, mas vamos falar um pouquinho dos cursos que vão ter no próximo final de semana. Vamos ter o curso de cartas ciganas acontecendo no dia 17 comigo e o curso de Reiki nível 1 e nível 2 comigo também no domingo. Então, para quem tem interesse em participar dessas técnicas, agregar mais conhecimento, levar essa ferramenta tanto para sua casa ou para o seu trabalho, essa é a grande oportunidade. E no próximo final de semana também, nós vamos ter o curso de Theta Healing DNA básico, isso. Começando na sexta, sábado e domingo. Para a pessoa que conhece Theta Healing, é uma técnica de reprogramação mental incrível. E eu, Vess, acho que faz parte dessa experiência também, sabe o tanto que Theta Healing é transformador. Fica com isso para todos vocês, tá bom, pessoal? Por favor, Roberta, traga uma consciência para nós agora no final da live. Uma consciência para gente. O que mais você tem do seu coração? O que for assim, de contribuição do seu coração? Uhum. Para a gente se respeitar acima de tudo, olhar para a gente com carinho, com acolhimento, porque tudo na vida da gente é um processo, é uma fase pela qual a gente está passando. Então, às vezes a pessoa pode estar numa situação percebendo que está ali mais parada ou que está procrastinando, que não está conseguindo criar. Então se olhe com carinho, se acolha, mas não pare. Continue, vá, busque autoconhecimento, porque se nós não conhecermos nós mesmos, como nós vamos conhecer, como nós vamos nos relacionar com as outras pessoas. Então, o amor começa aqui, é o amor próprio, né? Para depois a gente conseguir amar os outros. Então, o que eu trago hoje é isso, assim, de consciência, porque eu acho que vale bastante, né? A gente trazer isso de dentro para fora. Ah, maravilha, Vess. Então, gratidão a todos que puderam estar aqui conosco essa noite, se permitindo, levando mais autoconhecimento para casa. Reflitam um pouquinho, busquem mais. O Maicon também tem um canal no YouTube onde ele deixa diversos conteúdos sobre constelação familiar. Maratonem, gente, lá os conteúdos, porque só agrega na nossa vida, traz muito conhecimento e esse calor e sede por mais conhecimento. Então, se for do coração de vocês, Maicon Ribeiro.terapeuta no YouTube, tem diversos vídeos maravilhosos lá e a gente fica nessa, deixando vocês aí numa noite maravilhosa de terça-feira. Gratidão por vocês estarem aqui até agora e o que mais é possível e como pode melhorar, Elvésio. Possível. Gratidão a todos. Até a próxima, né, Marcelo? Até a próxima. Logo, logo a gente quer fazer uma coletânea de constelação familiar, trazendo alguns aspectos que a gente pode começar a estudar sobre constelação e a gente vai trazer sim conhecimento para vocês poderem
criar mais consciência no dia a dia de vocês e, se for do coração também, buscar uma terapia para auxiliar nesse processo, tá bom? Um beijão para vocês, que tenham um excelente noite abençoado. Gratidão. Beijo.